Bom, falaremos então do surgimento do cinismo em era helenística. Nos anos posteriores à morte de Sócrates, surge na Grécia um movimento filosófico chamado cinismo, fortemente difundido na época não por suas obras literárias, mas por sua forma de vida que questionava muito daquilo que a cultura helenística difundia como padrão e forma de vida. Já em Sócrates, nós encontramos alguns dos elementos tomados pelos cínicos, especialmente a pobreza como testemunho silencioso na forma de vida e uma forma irônica de questionar o luxo e a vida abastada dos atenienses, a falta de preocupação com o corpo e com a estética, entre outros elementos, que podem ser levados em conta. Dessa forma, vemos em Sócrates não um precursor do cinismo propriamente dito, mas alguém que abriu caminhos para que uma filosofia anticulturista de questionamento diante da sociedade e de seus abusos do luxo e das coisas supérfluas pela vida humana. O cinismo foi fundado por Antístenes, pouco tempo depois da morte de Sócrates. Antístenes foi discípulo de Sócrates e ele começou então a articular esta forma de pensamento que hoje tomamos como cinismo. Porém, foi só com Diógenes de Sinope que este ganhou conhecimento. Por isso, Diógenes pode ser considerado o refundador do cinismo e seu grande expoente, quase símbolo deste movimento. Bom, Diógenes, então, o refundador do cinismo. Diógenes foi contemporâneo de Alexandre, porém um pouco mais velho do que este. Sabe-se que ambos se conheceram e que o imperador admirava Diógenes, tanto por seus questionamentos quanto por sua frugalidade, o viver com pouco, ou até mesmo pelo despojamento no que se refere ao modo de vida. Há relatos que dizem que ambos, o imperador e Diógenes, estavam tão intimamente ligados que Diógenes morreu em Corinto no mesmo dia que Alexandre morreu na Babilônia. Diógenes levou às últimas consequências instâncias levantadas por Antístenes, e mais do que isso, tornou a substância de vida com rigor e coerência tão radicais que tornaram-se admiradas por séculos inteiros, como um modo de viver extraordinário. O que Diógenes fez foi nada mais do que quebrar com o protótipo do homem grego, tido até então como símbolo da cultura helenística, imposta por Alexandre por sua grande expedição ao mundo inteiro. Então, como falávamos, Diógenes quebra com esta imagem e oferece uma nova imagem, que logo foi considerada um paradigma, pois a cultura helenística e a época imperial viram nela a expressão de uma parte essencial de suas próprias exigências de fundo. A grande questão filosófica de Diógenes está expressa na frase "procura o homem", repetida por ele mesmo enquanto caminhava com uma lanterna acesa em pleno dia pelos lugares mais movimentados da cidade. À primeira vista, loucura. Para os mais simples, quem sabe, ironia. Para os filósofos, porém, que o compreendiam, nessa frase e nesses gestos, sintetizava-se a busca por um ser humano que vive segundo a sua mais autêntica essência, que sabe ir além da exterioridade, das convenções sociais e do próprio capricho da sorte e da fortuna. Busca o ser humano que sabe reencontrar sua genuína natureza, sabe viver conforme essa natureza e assim sabe ser feliz. Dentro desse contexto, encontramos a afirmação da inutilidade das ciências para Diógenes. Para ele, que serve aos homens, aos seres humanos, são o comportamento, o exemplo e a ação. De nada servem as matemáticas, a física, a astronomia, a música e muito menos as construções metafísicas. É evidente que o cinismo entraria para a história como a filosofia mais anticultural que o Ocidente já conheceu. A vida cínica, como falávamos, baseada no comportamento, no exemplo e na ação, reflete-se evidentemente no modo de viver, que caracterizará quase que fundamentalmente esta forma de vida do cinismo. Diógenes proclama, inclusive, serem as necessidades verdadeiras dos seres humanos as necessidades elementares da sua animalidade.
Vejamos o que Diógenes Laércio, historiador dos filósofos, escreve na sua obra Vida dos Filósofos. Teofrasto, em seu Megárico, conta que certa vez Diógenes viu um rato correr de cá para lá sem meta. Não procurava um lugar para dormir, nem tinha medo das trevas, nem desejava qualquer coisa considerada considerável. E assim descobriu o remédio para as suas dificuldades. Segundo alguns, Diógenes foi o primeiro a dobrar o manto pela necessidade também de dormir dentro dele, e carregava um bornal para a comida, servia-se indiferentemente de todo lugar para qualquer uso, para comer, para dormir ou para conversar. E costumava dizer que também os atenienses lhe haviam providenciado onde pudesse morar. Indicava o pórtico de Zeus e a sala das procissões. Certa vez, tinha pedido que lhe providenciassem um pequeno lugar para morar. Uma casinha ou qualquer outra coisa. Como este alguém demorava, ele escolheu como habitação um tonel, um barril, que estava na localidade do metrô, conforme ele próprio atesta nas epístolas. No verão, nos dias de Diógenes Laércio, que Diógenes de Sinope rolava sobre areia ardente, no inverno abraçava as estátuas cobertas de neve, querendo de todo modo fortalecer-se para as dificuldades. Durante o dia vagueava com a lanterna acesa, dizendo: procuro o homem. Vemos aqui nesta frase de Diógenes Laércio ser um animal, o rato, aquele que dita ao cínico seu modo de viver, ou seja, um modo errante sem as metas impostas pelo sistema em que vivem, sem uma casa, conforto, comodidades, dentre outras vantagens que a cultura lhes propunha. Como vimos acima no relato, Diógenes, como símbolo da vida cínica, escolheu um barril para morar, lembrando de quão relativo é para o cínico a vida abastada que o progresso propõe como necessária para viver. O que é necessário para viver é muito pouco. Para Diógenes e o cínico, o ser humano só pode ser livre quando elimina as necessidades supérfluas de sua vida. Para os cínicos, no entanto, essa liberdade de vida tinha um sentido muito mais amplo e abrangia os contextos de parresia e anaideia. Parresia significaria a liberdade de palavra, o falar, e anaideia significa a liberdade de ação. Infelizmente, muitos dos cínicos caíram nos extremos aos quais essas liberdades conduzem. Quanto à parresia, a liberdade da palavra, chegaram aos limites da desfaçatez e da arrogância, até mesmo em relação aos poderosos. Mesmo que Diógenes tenha pretendido mostrar, pelo exemplo de vida, um pouco da não naturalidade dos costumes gregos, no que se trata da liberdade de ação, muitos dos cínicos acabaram caindo na licenciosidade e nos excessos, o que explica um pouco a carga de sentido negativo com que o termo cínico passou à história e que ainda hoje mantém. O método que conduz um cínico à liberdade e à virtude pode ser resumido, segundo Diógenes, nesses dois contextos essenciais. Aliás, nesses dois conceitos essenciais. O exercício e a fadiga, que consistiam em temperar o físico e o espírito nas fadigas impostas pela natureza. Isso habituaria os seres humanos no domínio dos prazeres ou até mesmo no seu total desprezo. No que se trata do cuidado da alma, podemos notar um esforço pela ascese, o ascender à realidade da alma, que vai além do simples prazer corporal. No que se trata do cuidado da alma, como falávamos, para os cínicos, assim como o cuidado com as habilidades do corpo, se adquire mediante a prática de exercícios. Sabemos que nesse contexto, o conceito da alma possui outro daquele que conhecemos no mundo cristão, mas se compararmos os exercícios espirituais e a ascese da Idade Média e Antiga do catolicismo, quanto também das outras religiões, chegaremos à realidade muito próxima daquilo que Diógenes queria dizer quando ele fala do cuidado da alma. E vejamos o que diz Diógenes Laércio mais uma vez na Vida dos Filósofos. Diógenes dizia que o exercício é duplo, espiritual e físico.
Na prática constante do exercício físico, formam-se pensamentos que tornam mais rápida a ação da virtude. O exercício físico se integra e se realiza com o exercício espiritual. A boa condição física e a força são elementos fundamentais para a saúde da alma e do corpo. Suportava provas para demonstrar que o exercício físico contribui para a conquista da virtude. Observava que tanto os humildes artesãos como os grandes artistas tinham adquirido notável habilidade pelo constante exercício de sua arte, e que os tocadores de aulos, os músicos, que era um instrumento da época, e os atletas deviam sua superioridade a um assíduo e trabalhoso empenho. E assim, esses tivessem transferido seu empenho também para a alma, teriam conseguido resultados úteis e concretos. Um dos valores fundamentais na vida dos cínicos era o desprezo pelo prazer. Já Antístenes dizia que o prazer não só debilita o físico e o espírito, mas também põe em perigo a liberdade, tornando o homem escravo de vários modos das coisas e dos seres humanos aos quais o prazer está ligado. Até o matrimônio era contestado pelos cínicos, que o substituíam pela convivência concórdia entre homem e mulher. Dentro da nova cultura helenística, a cidade também foi contestada pelo cínico, como nós já vimos quando falávamos da helenística. O cínico então proclamava-se cidadão do mundo. Os pontos de chegada da vida de um cínico eram a autarquia, ou seja, o bastar-se a si mesmo, e a apatia e indiferença diante de tudo. A passagem mais conhecida da vida de Diógenes, que se tornou famosa, marcando como que o espírito do cinismo, é aquela em que ele demonstra sua simplicidade e desinteresse diante do poder e das riquezas ao próprio imperador Alexandre. Vejamos o que nos relatam. Diógenes tomava um pouco de sol dentro do seu barril, quando dele se aproxima Alexandre o Grande, o imperador, o homem mais importante de toda a terra, conhecido até então, e lhe diz: pede-me o que quiseres. Diógenes, apaticamente, sem se preocupar com a proposta que o imperador lhe fizera, nem com o poder, nem com a riqueza, responde: não me faça sombra, devolve meu sol. Para Diógenes, nem todo o poder de Alexandre traria felicidade para a sua vida, pois naquele momento o sol era o grande motivo da sua felicidade, e ninguém, nem mesmo o grande Alexandre, poderia tirar dele o grande presente que a natureza lhe dera naquela manhã. Para ele, bastava o sol, que é o que há de mais natural à disposição de todos. Ou melhor, bastava-lhe a profunda convicção da inutilidade do poder de Alexandre, já que a felicidade vem de dentro e não de fora do ser humano. Diógenes entrou para a história com o apelido de o cão, o cachorro. Ele mesmo se autodenominou, vangloriando-se do termo, com o qual definia seu modo de vida. Muitos o ridicularizavam com o próprio nome de cão, ao que ele respondia: faço festa aos que me dão algo, lato contra os que não me dão nada e mordo os celerados. Diógenes, para finalizar, foi aquele que denunciou muitos dos erros sociais da época helenística, mesmo que de forma unilateral. Seus conterrâneos, reconhecidos de sua importância para a sociedade da época, ergueram em paros uma coluna que sustentava a figura de um cão. Abaixo da coluna havia a inscrição: até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais difícil para viver.